Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. 10 projetos que tramitam em regime de urgência aguardam votação na ordem do dia. Porém, a pauta está encabeçada por 2 vetos do governo e, se eles não forem votados, as demais matérias não podem ser analisadas. Acompanhe os trabalhos com a gente. Quórum para a abertura da sessão, onde, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Solicito assim a todos que estão no plenário, homens e mulheres, se coloquem em posição de respeito. Provérbios 31, versículo 10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Muito obrigado. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Registro está conosco aqui acompanhando a sessão. Jorge, policial civil, perito, que representa lá aquela classe. Muito obrigado, Jorge, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Consulta aos colegas deputados, se algum deles quer fazer registro de 1 minuto de silêncio. Graças a Deus, não. Primeira fase do expediente. Deputado Vandim. Então, primeira fase do expediente, sujeito a simples despacho. Ofícios 90 e 137, deputado Coronel Alexandre Quintino. Justificada a ausência na secretaria. Ofícios 91 e 321, deputado Adilson Espíndola. Justificada a ausência à secretaria. Ofício 92, deputado Marco Madureira. Justificada a ausência à secretaria. Projeto de lei 436/2022, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde, Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de lei 437/2022, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Educação, de Desporto e de Finanças. Projeto de lei 4238, deputado 2022, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 7 ao item 9, traço de requerimento de informações de autoria do senhor deputado Capitão Assunção. Despacho único para todos é oficies. 10º item, requerimento 26/2022, deputado Fabrício Gandini. Defiro à secretaria. Segunda fase do expediente, nesse caso, sujeita a deliberação. Por não termos quórum suficiente, não poderei fazer deliberação. Fica adiada, nesse caso, a votação. Eu pergunto ao deputado Marco Garcia, para poder fazer uma explanação, logo depois do deputado Majeski, sobre como está o plenário, as votações. Deputado Sérgio Majeski, você quer se manifestar, por gentileza, manifeste. Meus cumprimentos, deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados aqui presentes, aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Deputado Marcelo, eu vou falar sobre uma coisa que eu venho falando há muito tempo, sobre a questão da pauta travada por esses vetos do governador. Na pauta tem o item 4, 5 e 7, que são projetos de leis de minha autoria. Antes disso, tem o item 3, que é do deputado Carlos Von. Esses projetos, esses PLs, estão na pauta há 2 meses. Todos eles são PLs sobre os quais foram pedidos regimes de urgência. Então, eu faço um apelo à Comissão de Justiça e aos seus membros, porque muitas vezes é delegado a membros da comissão, que não segurem esses vetos. Porque isso está pegando mal para a nossa Assembleia, está pegando mal para a gente diante da sociedade. E esses projetos, os de minha autoria, deputado Marcelo, eles são relativos à educação, todos eles. E é muito importante que, ainda que eles não sejam aprovados, mas que a gente debata isso.
são coisas fundamentais sobre as quais o governo precisa se manifestar, caso nós não consigamos aprová-los. Então eu faço aqui novamente um apelo à Comissão de Justiça e aos seus membros que parem de segurar esses vetos. Porque todos nós sabemos que a maior parte desses vetos chegam aqui já com tudo acertado e normalmente são mantidos. Então que coloque esses vetos, por favor, para serem votados, porque assim, há uma estratégia: vencer o prazo que foi pedido para o veto, tem outro veto na pauta, aí segura o veto novamente. Então assim, semanalmente, o que nós estamos fazendo desde agosto, votando um veto por semana, porque vota um veto, segura o próximo. Então, deputado Marcelo, os professores estão apreensivos, inclusive sobre um desses projetos, não sei se o senhor tem acompanhado, os professores fizeram um abaixo-assinado online, tem quase 3.000 assinaturas pedindo a aprovação desse projeto. Então, assim, é um apelo que eu faço à Comissão de Justiça para cessar essa questão de segurar vetos. Muito obrigado, deputado Marcelo. Cumprimentar o deputado Sérgio Magés, parabenizar pela autoria do projeto, dizer que este parlamentar que vos fala irá votar favoravelmente ao projeto de Vossa Excelência, e no tempo que ele estiver hábil, a pauta na mesa está destravada, meramente tramitando nas comissões, mas quero aqui reiterar o pedido de Vossa Excelência. Temos 16 em plenário. Antes de ouvir o deputado Hércules, vamos inverter a pauta. Os deputados que aprovam, apenas como se encontra, aprovada a inversão. Deputado Hércules, ouço Vossa Excelência. Presidente, eu quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento da Rainha Elizabeth, que foi realmente um exemplo, não só para todas as mulheres, mas também para todos os homens, todos os políticos, que teve um reinado sóbrio, dedicado, exemplo para todos nós. Então eu peço a Vossa Excelência que possa fazer a nossa casa homenagear a Rainha Elizabeth com um minuto de silêncio. Obrigado. Solicitação, deputado Hércules Silveira, um minuto de silêncio. Solicita a todos, coloca a posição de respeito. Silêncio. Muito obrigado. Invertida a pauta, passamos então à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo C da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 186/2021, oriundo de autoria do deputado Bruno Lamas, na Comissão de Justiça. O relator pediu prazo regimental e prevalece no prazo regimental. Nesse caso, na forma do artigo 66, parágrafo C da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as matérias. Passamos então à fase das comunicações. Com a palavra... Com a palavra, o engenheiro José Esmeraldo, ausente. Com a palavra, o pastor Marcos Mansur, ausente. Antes de passar o próximo orador, eu convido o deputado doutor Hércules a presidir a sessão. Mais antigo. E agora, depois de convidar para presidir a sessão, eu convido o senhor para fazer uso da palavra também. Inverteu, já está no expediente já. Não, na pauta, na comunicação. Comunicação. Já. Rápido. Nem viu, né? The Flash. Nem viu. The Flash. Ai, vou foguete, mas Não quero saber, não.
assumindo a presidência como manda o regimento interno, o deputado mais idoso entre os presentes, que o deputado Ferraz não está presente, eu convido o primeiro orador nessa fase das comunicações, o deputado Marquinhos, me ajuda aqui, cadê a lista? A lista está aqui, ó. Tá, não, mas aí... Sérgio Majesca, o senhor passou, mas o senhor não está. É o senhor vai convidar alguém para assumir? Chama o deputado Sérgio. Deputado Sérgio Majesca, por gentileza, primeiro... Para assumir, para que eu possa falar. Não, ele vai falar primeiro do que eu, não vai falar primeiro do que eu. O senhor fala primeiro, ele é depois. O senhor pode passar a presidência para ele, para o senhor falar depois desse. Deputado Sérgio Majesca, por gentileza, para assumir a presidência enquanto eu vou à tribuna. Só para o senhor assumir a presidência para ele falar. Pô, tá tudo... Passa a presidência do deputado Sérgio Majesca. Com a palavra, o deputado Dr. Hércules. Obrigado, deputado Sérgio Majesca. Eu quero dar boa tarde a todos, especialmente boa tarde à comunidade surda, como sempre tem feito, abraçando a Gisele, que nesse momento está transmitindo a sessão para a comunidade surda. O Setembro Verde, nós estamos no mês de setembro, portanto, e é possível prevenir o câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. É o segundo tipo de tumor mais comum entre os homens e mulheres do Brasil, de acordo com o estudo do Instituto Nacional do Câncer, INCA. O número geral de casos pode atingir até 6% da população, um índice considerado muito alto, principalmente para uma doença que pode ser evitada, que não tem dúvida que é só você fazer os exames preventivos que você poderá evitar um sofrimento tão grande como o câncer coloretal. Você fazendo a colonoscopia, em alguns casos pode ser até de 10 em 10 anos, mas é importante que você faça, que você procure o seu médico especialista para fazer esse exame, a fim de evitar essa doença que tem matado tanta gente. Mas eu venho à tribuna também falar que existe na rede social existe uma preocupação muito grande, existe uma cobrança muito grande para os políticos que fazem economia, os políticos que dedicam seus mandatos e que não utilizam dinheiro do serviço público. Então, mais uma vez, eu venho dizer aqui que desse tempo de deputado eu economizei mais de 206 mil reais só com gasto com combustível, com revisão, enfim, com gasto com um veículo que eu poderia usar e não uso. Eu não uso veículo e não uso fundo partidário também. E se mandar para mim, eu não quero. Não aceito fundo partidário de espécie alguma. Se eu tiver que ser candidato, se eu tiver que ser deputado, vou ser deputado com o meu recurso, com o que eu ganho aqui, que ganho muito bem para fazer a campanha política. Então, nós precisamos parar de desperdiçar esse dinheiro. 5 bilhões e 700, quase 6 bilhões de reais destinados ao fundo partidário. Você poderia utilizar isso na saúde pública, melhorar a saúde pública, zerar a fila de pessoas que estão esperando para ser operado, esperando para consulta, esperando no caso de transplante. Nós estamos no mês de setembro, Setembro Verde também, que é uma lei da minha autoria, 27 de setembro é dia do doador de órgão. Então, quantas pessoas na fila? O deputado Danilo tem falado muito isso aqui. Tantas pessoas sem enxergar, com mais de 600 pessoas na fila esperando para a doação de córnea. Então, esse dinheiro de fundo partidário,
nós poderíamos gastar com isso, zerar essa fila. 1.200 pessoas na fila, esperando por doação de um rim. Quantos rins estão sendo jogados debaixo da terra que poderiam ser, naturalmente, aproveitados? É preciso que o governo do Estado, o governo federal, os municípios façam uma campanha muito grande, no sentido de conscientizar as pessoas na importância de doar órgãos. E muitas vezes, mais de 60% das negativas são pessoas que não conversaram com a família é que nega a retirada de órgãos. Tem pessoas que falam assim, vai tirar um pedaço da pessoa viva ainda. Isso não existe. Existe um protocolo, um dos serviços mais sérios desse país que nós temos é transplante de órgão, dos mais sérios. Nós temos aqui um médico, doutor Gustavo Peixoto, especialista nisso, transplante de fígado, que tem orgulhado do seu trabalho aqui no Espírito Santo. Então, temos que trabalhar nesse sentido, de fazer uma campanha para conscientizar as famílias, para não negar esse trabalho da retirada dos órgãos, e que será feito só quando existe morte encefálica. Morte encefálica é incompatível com a vida. Mais uma vez, abaixo o fundo partidário, sou contra, não uso. Devolvo a presidência ao deputado Hércules. Obrigado. Com a palavra o deputado Sérgio Magés. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados que estão no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Cumprimento também as pessoas que nos visitam no dia de hoje nas galerias aqui da Assembleia. Na semana passada, gerou muita polêmica e continua gerando a questão do piso da enfermagem. E aí eu volto a falar sobre a questão do piso nacional do magistério. O piso nacional do magistério foi uma conquista dos professores no ano de 2009, virou lei federal, e desde então esse é um marco. O piso, o nome está dizendo, piso é o mínimo que se pode pagar a um profissional da educação. E a lei é muito clara ao dizer que caso o município ou o Estado não tenham condições de assumir o piso, que esse complemento será feito pela União. Basta que o município ou o Estado recorra à União para fazer o complemento de tal forma que nenhum profissional da educação no Brasil receba um piso, um salário inferior ao piso. Para se ter uma ideia, o piso hoje para 40 horas é de R$ 3.800. Como a maioria das prefeituras, assim como os estados, contratam para uma carga horária de 25 horas, o piso seria de R$ 2.400, ou seja, aproximadamente 2 salários mínimos. Ainda assim, aqui no Espírito Santo, vários municípios não têm cumprido o piso nacional do magistério. Muitos municípios, depois que nós ingressamos com ação no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas passou a pressionar os municípios, muitos municípios então anunciaram o aumento no sentido de chegar a pagar o piso, mas vários ainda não o estão fazendo. Nós estivemos em Mantenópolis na semana passada, a convite dos professores daquele município, e é um exemplo de um município que não está pagando o piso aos professores. Nós temos acompanhado a luta dos professores do município de São Mateus, e em São Mateus a questão agravou-se, porque outras categorias de funcionários da prefeitura também não tiveram os reajustes de direito nos últimos tempos, e os funcionários da prefeitura estão em greve desde a semana passada, incluindo os professores. Então, assim, é injustificável, e aí eu pego principalmente a questão dos professores, que o município não pague o piso aos professores.
sendo que a lei é muito clara: caso o município não tenha condição de pagar o piso, que recorra à União até que a União faça o repasse para que seja pago. Então, assim, o que impede os municípios de fazer? É muito óbvio que a União só vai complementar isso a partir do momento que as contas de cada município estiverem muito claras e muito em dia. Porque se não estiverem, obviamente, a União não complementará. E começo a desconfiar que é o caso de alguns municípios aqui do estado do Espírito Santo, que não teriam como comprovar junto à União a sua incapacidade de pagamento do piso. Mais uma vez eu digo, nós não estamos falando de teto, nós estamos falando de piso, quer dizer, o mínimo que se pode pagar a um profissional. E eu repito mais uma vez, no caso do magistério, para a carga horária de 25 horas, nós estamos falando numa luta para que se pague aos professores 2 salários mínimos. É quase humilhante isso, você dizer que nós estamos lutando para que se pague aqueles que são, o principal esteio na formação da sociedade, que não se queira pagar a esses profissionais um salário, 2 salários mínimos. E aqui, mais uma vez, eu registro o meu incondicional apoio e solidariedade aos profissionais da Prefeitura de São Mateus, que encontram-se em uma paralisação no sentido de obter ali os seus direitos, principalmente os professores daquele município, e esperamos que isso seja resolvido da melhor forma possível, e estamos acompanhando o que tem ocorrido por lá, muitos professores e outros funcionários sendo ameaçados, sendo coagidos. Então isso é muito ruim, porque na verdade o que esses profissionais estão pleiteando é apenas o seu direito. E como eu disse na semana passada, quando as pessoas entram numa paralisação, numa greve, é porque não resta mais nenhum tipo de coisa a fazer a não ser esse tipo de ação para pressionar a Prefeitura no sentido de cumprir aquilo que é apenas o direito dos trabalhadores municipais. Nada mais. Eles não estão exigindo nada além daquilo que é o seu direito. Então, mais uma vez, minha solidariedade aos funcionários públicos do município de São Mateus. Muito obrigado, deputado Hércules. Próximo orador inscrito, deputado Capitão Assunção. Deputado declinou. Deputado Danilo Baense. Vai elogiar o governador hoje, não? Deputado Danilo Baense, 5 minutos. Boa tarde, presidente, meu amigo doutor Hércules, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, mais uma vez nos mostramos solidários aos profissionais de enfermagem na sua batalha pelo piso salarial. São guerreiros da saúde que fazem tudo pelo próximo, inclusive durante o período de pandemia. Torcemos para que os ministros do STF sigam os exemplos de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que votaram pela manutenção do piso, e se tudo der certo, esse placar de 5-2, que por enquanto suspende o piso, certamente será mudado. Precisamos respeitar os profissionais da saúde, são essenciais, são fundamentais para a nossa sociedade. Agora vamos falar sobre outro assunto muito importante, que é a segurança pública, a área que atuamos por 33 anos defendendo o Espírito Santo. Um problema que tem sido muito grande é o furto em residências e condomínios. Só neste ano, de janeiro a agosto, foram 4.323 crimes registrados, segundo a CESP. Imaginem, são 17 delitos por dia, sem contar as subnotificações. 17 ataques à casa de pessoas de bem que levaram anos para poder comprar seus eletrodomésticos, seus móveis e outros pertences. Há situações em que os crimes estão relacionados por ocasiões de oportunidade, em que o criminoso se aproveita da fragilidade, por exemplo, para invadir um condomínio e levar uma bicicleta. Isso pode ter ligação com os usuários de droga, que lamentavelmente fazem isso para alimentar os seus vícios. Mas também há quadrilhas especializadas em causar esse mal. Isso vem acontecendo em Fundão, na área do balneário de Costa Azul. Uma quadrilha já atacou pelo menos 3 casas da região, em um curto espaço de tempo. O modus operandi é o mesmo. Fazem os ataques durante a madrugada, silenciosamente, e em questão de minutos, pilham toda a casa.
Em uma dessas casas levaram o seguinte, doutor Ecos: 3 TVs, um micro-ondas, um fogão, que foi dividido em 12 vezes para pagamento, e a dona de casa ainda estava pagando, um rádio portátil, um airfryer, um cortador de grama, uma motosserra, dentre outros. Objetos esses que as pessoas levaram muito tempo para adquirir, inclusive, vejam, um fogão pagando em 12 vezes. Conclamamos ao Estado para que faça então uso do cerco eletrônico para encontrar esses bandidos, porque estão usando o mesmo carro, então é possível saber onde podem estar circulando. Isso vai ajudar nossa Polícia Civil a desvendar este mistério. O cidadão não pode ficar sofrendo em ver uma vida inteira de trabalho ir por água abaixo por causa de bandidos. Isso é injusto e doloroso. A casa é o nosso canto sagrado e o capixaba merece ter este respeito. Doutor Hércules, falando em córneas, como o senhor falou anteriormente, nós estamos hoje com a fila superior a 600 pessoas ficando cegas. Nós apresentamos um projeto aqui para que o governador desse continuidade à captação de córnea através do DML, dos SMLs. Nós tivemos essa fila zerada há algum tempo atrás, doutor Hércules, mas lamentavelmente o projeto de lei foi aprovado, mas não foi sancionado pelo governo, foi vetado. E hoje nós estamos com mais de 600 irmãos ficando cegos. Isso não pode acontecer, deputado Madureira, é lamentável. Eu tenho prima ficando cega. Ontem eu estive lá em Garrafão e fui abordado, doutor Hércules, por uma senhora de pouco mais de 30 anos de idade, ficando cega por falta de córnea, e nós estamos aqui enterrando centenas, milhares de córnea. Para que se tenha uma ideia, somente no DML e nos SMLs entram por ano mais de 3.000 corpos. São muitas córneas que poderiam ser aproveitadas para fazer com que nossos irmãos voltem a enxergar normalmente. E finalmente, eu quero mais uma vez cobrar do governo do estado com relação ao desaparecimento do perito criminal Celso Marvila. O perito está desaparecido desde o dia 3 do mês passado e o crime ainda não foi solucionado. Nós passamos aí uma série de informações para a Polícia Civil que avançou nas investigações, mas o crime ainda não foi solucionado. Solicitamos do Estado que monte uma força-tarefa para que possamos dar uma resposta o mais urgente possível, porque quando o crime atinge um agente da segurança, a coisa realmente fica ainda mais grave. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Para o deputado inscrito, deputada Irine Lopes. Deputado tem 5 minutos. Depois nós teremos mais 2 deputados. Em seguida, nós passaremos para o grande expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares presentes, servidores da casa, todas e todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. Eu quero aqui deixar registrado 2 questões que considero importantíssimas. A greve dos servidores públicos da cidade de São Mateus está causando bastante preocupação. Inclusive a inabilidade da prefeitura, não apenas em não cumprir com as suas obrigações, mas de conversar, de dialogar. Se tem dificuldades, se pode conversar com o governo do estado e o governo federal no sentido de buscar uma antecipação de fundos ou outro tipo de ajuda, é preciso que tome a iniciativa de fazer essa conversa. E a conversa com os servidores. Eu nunca vi uma greve onde as pessoas não têm interlocutores, não conseguem encaminhar as suas pautas e um nível de pressão e violência com uso policial que é injustificável, porque
porque o direito de greve está regulamentado por lei infraconstitucional e ele é previsto na Constituição. Portanto, esses servidores não estão fazendo nada mais, nada menos que proteger os seus direitos, buscar os seus direitos e fazer com que a administração pública respeite esses direitos. A segunda questão, então, a esses servidores, a minha solidariedade, especialmente a categoria dos professores e professoras, dos educadores de uma forma geral, que é a categoria maior, com maior volume de pessoas dentre os servidores públicos de São Mateus. Estive lá, conversei com vários deles e saí de lá efetivamente preocupada com essa questão. Eu acho que tem que ter por parte do prefeito mais iniciativa de busca de soluções. A segunda questão que eu gostaria aqui no tempo que me resta abordar é a autonomia da perícia aqui do Estado do Espírito Santo, uma das poucas perícias que ainda não estão em situação de completa autonomia, como já está em outros municípios. O deputado Gandini e eu apresentamos nessa casa uma emenda constitucional que está paralisada na Comissão de Segurança Pública, mas mesmo tendo colocado a nossa PEC para tramitar na casa, nós procuramos sempre dialogar com o governo estadual e há 2 semanas atrás foi garantido que uma PEC enviada pelo governo chegaria aqui para análise. Obviamente seria um projeto viria, seria pensado obviamente a PEC existente e nós teríamos aquilo que nós sonhamos. Eu falo pelos direitos humanos, que não existe nenhuma garantia maior dentro de um processo do que a lisura das provas. E a lisura das provas, com a autonomia da perícia, é o que garante que a gente não fique preso exclusivamente à prova testemunhal, que a gente tenha uma perícia com condições de trabalho, equipamentos, salário e autonomia, sem precisar e nem ficar sujeito a nenhum tipo de pressão. Defendemos que essa autonomia e a direção da perícia seja exercida por um perito ou uma perita, obviamente considerada a sua capacidade não só gerencial, concluo, não só gerencial, mas também a sua capacidade de conversar com a categoria. Então, nós estamos aguardando que essa lei venha conforme o combinado, nos termos combinados. Muito obrigada. Muito bem, deputado. Deputado inscrito, deputado Teodorico Ferraz. Ausente, deputado Adilson Espíndola. Ausente, deputado Alexandre Chambim. Deputado Adilson Espíndola está presente, mas declinou. Deputado Alexandre Chambinho. Ausente, deputada Janete de Sá. Deputado tem 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa, deputados e deputadas que se encontram comigo no plenário na tarde dessa terça-feira. Eu venho aqui
ler a nota de repúdio que eu, inclusive, propus na última sessão dessa casa em favor da enfermagem e de repúdio à atitude nefasta, monocrática e ditatorial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e que diz o seguinte, eu vou ler ela na íntegra e vou estar pedindo aos colegas que assinem para que a gente possa estar enviando para o Supremo Tribunal Federal e para os órgãos da categoria, que são os órgãos reguladores e fiscalizadores do exercício profissional da categoria. E que diz o seguinte, nota de repúdio, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo repudia a decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por liminar a Lei 14.434 de 2002, que criou o piso salarial para os profissionais da categoria de enfermagem. O ministro atendeu ao pedido de entidades privadas do setor de saúde que alegam risco de demissão em massa e sobrecarga na rede e deu um prazo. O ministro cedeu ao pedido de entidades privadas do setor de saúde que ameaçam com risco de demissão em massa, redução de leitos, entre outros, e deu um prazo de 60 dias para que a União e entes públicos e privados se manifestem no processo. A decisão é uma afronta à lei aprovada majoritariamente no Senado e na Câmara Federal e sancionada pelo presidente da República no dia 4 de agosto de 2002. Em sua decisão, o ministro alega que os poderes legislativo e executivo não tomaram as providências financeiras para que o piso salarial fosse implantado em todo o território nacional, na rede privada e pública. O ministro Barroso usa de argumento frágil e de inverdades para ele estar passando com essa versão no projeto, pois durante toda a tramitação deste projeto no Senado e na Câmara Federal, houve ampla discussão sobre o impacto financeiro e sobre a empregabilidade, momento em que todos os vícios possíveis ao projeto original foram sanados e, inclusive, construídas as condições de sua viabilidade, razão pela qual a lei foi sancionada, trazendo alegria para a categoria de enfermagem, que tem o reconhecimento do Congresso Nacional, da Presidência da República e do povo brasileiro pelo trabalho desenvolvido na linha de frente da Covid, mas especialmente por estar à frente do restabelecimento dos cuidados à saúde da população que precisa deste atendimento. A nação brasileira tem um débito moral com a categoria de enfermagem, pois foram eles que salvaram muitas de nossas vidas, que estiveram longe de suas famílias, dormindo inclusive em varandas de residências. Muitos poucos foram para hotéis para salvar a vida de muitos brasileiros que estavam doentes nos hospitais durante essa pandemia que ainda não acabou. E isso parece que está sendo esquecido neste momento pelo ministro Barroso, que deveria ter passado por alguns dos hospitais onde muitos perderam as vidas, muitas famílias perderam seus entes queridos, mas certamente o ministro não se deu a esse trabalho de verificar as condições de saúde da população brasileira nessa pandemia, mas também do trabalho empenhado e desenvolvido pela enfermagem. Esperamos que o ministro Luiz Barroso, e exigimos isso dele, que revogue sua decisão liminar, pois a categoria de enfermagem não pode esperar mais para receber um salário decente e que já está aprovado por lei, conforme a Lei 14.434 de 2002, e dessa decisão e dessa questão nós não voltaremos atrás. Os enfermeiros não têm medo de demissões, querem
que essa questão seja resolvida e não terão medo nem da demissão e nem dos empresários que insistem em negar esses direitos. Esperamos que o ministro Luiz Roberto Barroso revogue sua decisão liminar, pois a categoria de enfermagem não pode esperar mais para receber este salário que foi aprovado por lei. Essa é a nota que nós apresentamos nessa data e que pedimos aos nossos colegas, nós vamos disponibilizá-la na rede para que os nossos colegas, e eu espero que todos os deputados, 30 deputados dessa casa, assinem conosco para que isso chegue até o Supremo Tribunal Federal, na sua presidência e também nas categorias, nos órgãos fiscalizadores, que são os conselhos da categoria de enfermagem, nas esferas dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares. Tenho dito, senhor presidente, e sem mais delongas, quero agradecer pela oportunidade. Bem, próximo deputado, nessa fase, deputado Freitas. Ausente, deputado Carlos Vó. Deputado tem 5 minutos. Senhor presidente, a gente precisa ser sincero em dizer que é uma vergonha o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde há várias semanas, para não dizer meses, várias ilegalidades estão sendo cometidas por essa casa. Isso tudo porque, obviamente, existe um acordão, né, entre alguns deputados e o governo do Estado para não votar o projeto de lei que susta o aumento de 13% na conta de água e esgoto. Então, várias ilegalidades foram cometidas, inclusive nós estamos analisando a possibilidade de ingressar com uma ação judicial, porque isso acho que não é um papel da Assembleia Legislativa, não é isso que a população capixaba espera de todos nós. Então, quando existe algo de interesse do governador, rapidamente manobras são feitas aqui para que esses projetos sejam votados. E, por outro lado, quando existem projetos de lei de interesse da nossa população, várias coisas são feitas para protelar, né? Várias ações aí são feitas de forma ilegal para protelar isso para depois da eleição. E a gente já sabe o resultado disso. Hoje, 12 de setembro, eu já estou alertando a nossa população. Faltam aí 21 dias para as eleições. A ideia é segurar esse projeto de lei até depois da eleição, para que nenhum deputado sofra qualquer tipo de perda de voto por causa do seu voto aqui na Assembleia Legislativa. Então a gente está alertando isso, porque provavelmente eles vão segurar isso até depois das eleições, para depois das eleições sim votarem contra o projeto de lei. O projeto de lei, volto a repetir, que susta o aumento da conta de água e esgoto da CESAM. Então, é um absurdo, em plena pandemia, um dos maiores reajustes da nossa história, se não for o maior, na conta de água e esgoto. E o governo federal fazendo a sua parte, reduzindo imposto, com isso reduzindo a inflação e ajudando muito a toda a população brasileira, a toda a população capixaba. Mas nós temos aqui um governador, que é o governador malvadão. Aumentou a passagem de ônibus esse ano, aumentou o IPVA pela primeira vez na história. Nós tivemos aumento de IPVA de quase 30%. Aumentou o pedágio, o maior aumento da história. E agora, de novo, aumentou a conta de água e esgoto. E, infelizmente, existe uma inércia muito grande por parte da Assembleia Legislativa, que está admitindo tudo isso e não está lutando pela nossa população. Por outro lado, a Câmara de Vitória, Câmara de Vereadores de Vitória, tem feito o papel
da Assembleia Legislativa. Criaram lá, por exemplo, uma CPI que deveria ter sido criada por essa casa, que é a CPI da CESAM, e já estão descobrindo muita falcatrua dentro daquela empresa que é dominada pelos amigos do governador. Sobra políticos e falta meritocracia. Então eles já conseguiram chegar a um resultado muito positivo e essa casa lavou as mãos, não fez absolutamente nada para reverter essa situação. Então estamos aí com uma empresa ineficiente, onde que falta água em diversos locais aqui do nosso Espírito Santo, o esgoto não está sendo tratado, eles estão jogando esgoto de volta nos rios e no mar. Da mesma forma, eles só jogam um produto lá para tentar clarear a água e tirar o cheiro, mas o esgoto está indo para o mar, cheio de pelegos ali do PSB, do Partido Socialista, que não fazem nada, só sugando o recurso público, e essa casa aqui aprovando esses 13%. Mas eu quero dizer que amanhã estarei com um carro de som aqui na porta da Assembleia e vou falar para a população capixaba o que está acontecendo aqui, porque paciência tem limite e a nossa paciência, infelizmente, chegou no limite e agora nós vamos aí, vou pagar patrocinado nas redes sociais, rodar o Estado aí para dizer o que está acontecendo. E a única pessoa que tem o poder para resolver essa situação é o presidente da nossa casa. Então a gente pede a ele para tomar uma decisão e pare de cometer diversas ilegalidades como tem acontecido aqui na nossa casa. Um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Bem, deputado Carlos Von, eu quero só esclarecer a opinião pública de que eu estou presidindo a sessão, por ser o mais idoso no plenário, mas não sou eu que faço a pauta e na verdade, eu estou muito triste com esse trancamento da pauta. Eu acho que tem que soltar a pauta, porque nós estamos aqui realmente para apreciar os projetos de lei, os projetos de leis. Então, só quero justificar isso. Bom, nós estamos terminando, então, a fase das comunicações. Vamos passar agora para o grande expediente, convidando a liderança partidária. Primeiro, deputado da liderança partidária é o deputado Chambinho e deputado Renzo Vasconcelos. Todos dois ausentes. Próximo, capitão Assunção. Capitão Assunção, também ausente. Próximo, deputado Gandini. Ausente. Deputado Marcelo Santos. Ausente, deputada Irine Lopes. Ausente, deputado Carlos Von. Declinou, deputado Torino Marques. Deputado tem 15 minutos. Vai falar pela liderança do PTB. O deputado Gandini acabou de avisar que declinou, que ele estava aqui atrás do plenário. Com a palavra, o deputado Torino Marques tem 15 minutos pela liderança do PTB. Ok, senhor presidente, doutor Hércules, público que nos assiste nesse exato momento aqui na Assembleia Legislativa do meu glorioso e amado Estado do Espírito Santo, deputados que estão na plenária aqui, presencial, graças a Deus voltamos aos trabalhos, né? Ainda bem. Também os servidores dessa Casa de Leis e, claro, ao público que nos assiste nesse exato momento, seja nas redes sociais ou mesmo pela TV Assembleia. Nós mesmos aqui estamos aqui nós dividindo a atenção entre os trabalhos legislativos e também as campanhas das eleições que se aproxima, não é? Não podemos virar as costas para problemas sérios que continuam acontecendo aqui no nosso estado, o Espírito Santo. E eu falo isso com profundidade e pesquisa. Eu quero pedir você a atenção. Imagine um ente querido, um pai, uma mãe, um filho ou filha, um irmão ou mesmo você, na mesa de cirurgia. Uma cirurgia complexa, que é uma cirurgia cardiovascular.
A pessoa tem que entender muito, o médico tem que ser especializado. Aí você, sem saber, quem está te operando é um aluno ou um acadêmico que não se sente confortável para fazer uma cirurgia tão complexa como essa. Eu vou falar aqui mais uma vez sobre a Secretaria de Saúde e seu iluminado da Secretaria de Saúde, senhor Nésio Fernandes. Saúde é coisa muito séria. É o secretário Nésio Fernandes, que é tão queridinho e poupado pela mídia jacobina que nós temos, enquanto médicos, enfermeiros e a população capixaba vão sendo diariamente desprezados. Após minha fala na semana passada, os desdobramentos sobre essas questões foram chegando a causar enjoo em mim e em toda a população que acompanha, sim. Não ache que a população não acompanha o trabalho dos parlamentares nesta Casa de Leis. Quando fiz aqui aquele apelo em nome de cirurgiões cardiovasculares denunciando a perseguição e ilegalidades que a Secretaria de Saúde do Estado vem promovendo, a CESA, aprofundei um pouco no tema e vi sim que a coisa é mais séria do que nós imaginamos. A CESA, a mando do projeto de Che Guevara, o che guevarista Nésio Fernandes, afastou cirurgiões cardíacos especializados e trouxe amiguinhos escolhidos a dedo, minuciosamente, ao que tudo indica, pelo próprio secretário de Saúde, Nésio Fernandes, para atuar em cirurgias cardíacas de altíssimo risco. Aí chegou aqui ao meu conhecimento o nome e os dados de um desses médicos que, como comprova o registro dele junto ao CRM, não possui especialização. Isso é grave. Ele ainda está fazendo residência médica em cirurgia cardíaca. Dr. Hércules, da Comissão de Saúde, olha só. Isso mesmo que vocês ouviram, agora nesse exato momento, trouxeram de Minas Gerais um cirurgião cardíaco, Dr. Hudson Leal, preste muita atenção, que ainda é estudante de medicina. Vejam aí as informações registradas no CRM, em que comprovam que ele não possui o registro especializado. Eu queria pedir para soltar aí a imagem, que já está aqui no nosso plenário também para você ver em casa. Ele não possui registro de especialização, como você vê aí nessa imagem. Gente, o caso é muito grave. É muito grave. Cirurgia de alto risco, Dr. Rafael Favato. E que deve ser feita por especialista, que está sendo realizada por residente. Ele foi trazido pela CESA e foi apresentado como cirurgião cardiovascular e cirurgião vascular. Ele se apresenta também com os mesmos cargos que eu acabei de falar aqui, cirurgião vascular e cirurgião cardiovascular. Vejam aí o documento público que está na tela também. Cliniguia, está vendo aí? Cliniguia, que comprova o que eu estou falando. Isso aqui não é em verdade, senhoras e senhores. Isso aqui é a mais pura verdade. As cirurgias cardiovasculares estão sendo feitas por estudantes. A própria CESA vem telefonando para cirurgiões de fora do estado, chamando para vir trabalhar aqui no Espírito Santo. Hoje estão apenas dois médicos fazendo essas cirurgias, recebendo valor fixo, não gerando comprometimento pelo resultado. E, quando chegam, ficam hospedados, sabe como? Em hotéis com segurança 24 horas. Tudo custeado por nós, meros pagadores de impostos. Você que nos assiste também. Eu vou ler aqui um trecho, da carta pública elaborada pelos cirurgiões cardiovasculares. Isso é tudo comprovado. Espero que a imprensa se atente ao que está acontecendo, porque o povo não pode pagar com a própria vida essa irresponsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. Um breve resumo. Uma carta dos médicos, carta pública, cirurgiões cardiovasculares. Carlos Bon, presta atenção. Público. Os procedimentos cardiovasculares são realizados, em sua maioria, nos hospitais filantrópicos,
Ocorre que há mais de 11 meses, sob a alegação de subfinanciamento pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, foi imposta pelos hospitais a redução dos procedimentos cardiovasculares na ordem de 30%. Foram impedidos de realizar procedimentos por falta de materiais básicos de uso corrente, uso corriqueiro, por falta de acerto entre os hospitais e seus fornecedores. Aproximadamente 30 pacientes deixaram de ser operados, apesar de todos os esforços dos cirurgiões cardiovasculares. Importante salientar que, mesmo sem a garantia de recebimento, os cirurgiões cardiovasculares, sem a garantia do recebimento, mantiveram todos os atendimentos de emergência. Isso para salvar vidas, o que eles vieram ao mundo para fazer. Mesmo diante da gravidade da situação, ao invés de formularem proposta para retorno ao número de procedimentos que garantiria atendimento pleno à população e pagamento dos valores atrasados, optaram por trazer 2 cirurgiões de Minas Gerais, estudantes, para a resolução do problema, mas somente para mascarar a gravidade da situação. Tais cirurgiões, apenas 2, em postura claramente antiética, assumiram o serviço de 2 hospitais da Grande Vitória de forma precária e estão operando sem equipe formada. Isso causa-nos bastante espécie a comunicação da Federação dos Hospitais Filantrópicos para a população capixaba, na qual afirma que está envidando todos os esforços para garantir o atendimento cardiovascular aos capixabas, quando há mais de 11 meses determinou a redução das cirurgias superior a 30% em alguns hospitais, 50%, aumentando de sobremaneira a fila de espera para a cirurgia, e agora parece querer fazer crer que o caos foi causado pela interrupção há pouco mais de 2 semanas. Feitas tais considerações, finalizamos ratificando o compromisso dos cirurgiões cardiovasculares para com a população capixaba. Este foi um resumo da carta dos cirurgiões cardiovasculares. Então, estão tratando os cirurgiões cardiovasculares como bandidos, apenas porque eles se insurgiram contra o sistema, dentre os quais a diminuição do número de cirurgias e a ausência de um serviço próprio e estruturado do Estado. O assunto, só um minutinho, doutor, esse assunto chamou a atenção das entidades nacionais da especialidade, como a ABCC, a SBCCV, que peço para colocarem aqui no telão. Está ali, ó, a BCC. Está lá, você está vendo aí agora. E SBCCV. Isso aqui tem fundamento. Eu não estou falando nenhuma inverdade. Graças a Deus, sou jornalista há mais de 38 anos no meu glorioso Espírito Santo e sempre me aprofundei para saber o que está acontecendo antes de fazer uma denúncia. Isso aqui não são ilações, isso é uma coisa muito séria. Sua vida numa cirurgia cardiovascular está em risco. Eu vou apelar aqui para os meus amigos Hudson Leal, Dr. Rafael Favato, Dr. Hércules, Dr. Emílio Mameri, que representam a classe médica, aos meus colegas da Comissão de Saúde desta casa, para que analisem estes fatos e abram os procedimentos necessários para apurar qualquer irregularidade, e são muitas, e punir os responsáveis, seja do governador Renato Casagrande, pela irresponsabilidade de botar um Che Guevarista para tomar conta da Secretaria de Saúde do Estado. Quando eu falo Che Guevarista, porque ele mesmo tirou foto com a camisa de Che Guevara, estampado como se Che Guevara fosse um salvador de uma nação, e não é. Doutor Rafael Favato, eu gostaria de falar. Sim, deputado Torino, só uma parte, e dizer que Vossa Excelência tem razão na fala. Acredito que conversei com diversos cirurgiões cardiovasculares e todos são unânimes na fala.
Porque realmente chamar médico residente, o médico residente ele está em preparação ainda, ele está sendo preparado, né, para exercer a sua função e o seu trabalho. E só pode exercer a função após o título de especialista, né, da especialidade médica da sua área. Então, ele começar a trabalhar antes, ele está incorrendo no risco junto ao CRM de punição. É passivo de punição pelo CRM desse ato médico. Mas diversas vezes que você fala, muitas dessas cirurgias são contratadas por firmas terceirizadas. Elas não são contratadas diretamente pelo governo do Estado. Pela Secretaria de Saúde. Pela Secretaria de Saúde. Então, não é a Secretaria de Saúde que contrata esses profissionais, e sim os hospitais terceirizados. Um exemplo, se fosse a cirurgia realizada no Hospital Dório Silva, que ainda é um equipamento do Estado, aí seria a própria CESA que estaria contratando esses cirurgiões. Mas muitas das vezes existem OSs, né? Eu ainda não me aprofundei no caso, amanhã tem até uma reunião de manhã cedo na Comissão de Saúde que trata do assunto pertinente do deputado Dr. Hércules, aonde vai receber os cirurgiões cardiovasculares aqui para poder estar explanando. Para continuar debatendo sobre esse assunto. Continuar debatendo sobre o assunto. Mas algumas dessas OS, instituições, elas estão contratando médicos que não têm a especialização realmente para estar agindo. Eles não têm residência médica em cirurgia cardiovascular? Na realidade, até o que o senhor mostrou, ele está na residência médica, ele está fazendo a residência médica. Isso é estudante ainda, é um acadêmico? Não seria um acadêmico, seria um acadêmico de cirurgia cardiovascular, mas ele já é um médico formado, né, que já fez cirurgia geral e provavelmente agora está na outra especialidade já de cirurgia cardiovascular. Mas quem responde pelo ato é o próprio médico que se colocou já como cirurgião, não tendo título de especialista na área. Então, só para esclarecer, mas é um fato grave, realmente é um fato grave, muito grave, que está sendo acompanhado tanto pelo CRM quanto pela Comissão de Saúde. E até a gente tem que envolver, o deputado Hércules está fazendo a proposição de mandar para o Ministério Público realmente para tomar as devidas providências em relação a esses casos. Existe um ditado... O alerta é muito válido, conversei ontem com um médico, Dr. Hudson, amigo nosso do deputado Hudson e meu em particular aqui, e do deputado Hércules, que passou algumas informações que são realmente alarmantes, né? E a nossa população, ela com certeza ela merece um total respeito em relação a esse tema, deputado Hudson, porque muitas cirurgias estão sendo deixadas de fazer porque nós não temos aqui no Estado do Espírito Santo um hospital especializado ainda para esse tipo de cirurgia. Mais uma vez, falta o empenho do governador Renato Casagrande em resolver esse tipo de problema, já que ele está no mandato há bastante tempo. Doutor Hudson, pode falar. Aproveitando o restante do seu tempo, como fui citado, Torino, realmente quem é responsável por essa situação são os hospitais filantrópicos que contratam. São os hospitais filantrópicos. É uma irresponsabilidade muito grande. Isso merece denúncia no Conselho Regional de Medicina. Isso o Ministério Público tem que ser acionado. Você não tem nem dúvida. Eu vi ali e pesquisei. Ele ainda é residente. Falta 1 ano e meio para concluir. Então, isso aí é grave. Alguns anestesistas vieram me falar que essa pessoa não tem capacidade nenhuma de operar. Está se passando por cirurgião cardiovascular. A nossa população está exposta. Quem é responsável por isso são os hospitais filantrópicos que estão contratando essas pessoas. Para encerrar, falar. Tudo bem? Encerrou? Para encerrar, uma frase que muitas pessoas falam por aí. Alguma coisa errada não está certa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Torino, eu quero fazer um esclarecimento. Primeiro, a Comissão de Saúde já recebeu o Conselho Regional de Medicina, terça-feira passada, para falar sobre esse assunto. E vai receber a Federação dos Hospitais também para falar sobre o mesmo assunto. É lamentável e não tem dúvida que a Comissão de Saúde, qualquer denúncia que chega ou não chega, que a gente toma conhecimento, nós encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público, a doutora Inês, ela tem sido muito severa com relação à defesa do cidadão. A função do Ministério Público é defender o cidadão. Então, nós esperamos que ela participe também dessa reunião. Se ela não participar, com certeza o que Vossa Excelência relatou aqui é muito grave e eu vou encaminhar
Não só como agora, nesse momento, como presidente, eu tenho a obrigação de encaminhar ao Ministério Público. Eu também quero uma cópia, por gentileza, para a Comissão de Saúde amanhã, que vou levar também, relatar isso à Comissão de Saúde. Na verdade, eu não quero botar lenha na fogueira, mas sexta-feira aconteceu um fato que eu não vou relatar aqui, mas você do governo sabe o que aconteceu sexta-feira de tarde, mas eu não quero relatar aqui, que eu não quero, no meu papel nesse caso, não é juiz não, mas mediador dessa questão, não vale a pena ficar botando lenha na fogueira. Mas você cometeu um ato muito deselegante, desrespeitoso comigo. Quando puder, quando passar essa fase, eu vou ter que relatar isso. Mas, de qualquer forma, deputado Torino, deputado Rafael, deputado Utis Leal, eu, como presidente da Assembleia, vou encaminhar essas denúncias ao Ministério Público, ao secretário de Saúde, vou encaminhar ao Conselho Estadual de Saúde, ao presidente do CRM, do CIMS, da AMES, para que todos possam ajudar nesse conflito. Quem não pode sofrer é o cidadão, é a fila que está aí esperando. Fila tem. Não vem nem governo, nem desgoverno, nem qualquer outro dizer que não tem fila. Tem fila. Tem gente esperando para ser operada, sim. E nós não podemos ficar no meio. O marisco não pode, que é o paciente, não pode ficar no meio disso. Então eu tenho dever e obrigação, tanto como médico, como presidente da Comissão de Saúde, e nesse momento como presidindo a sessão, de encaminhar todas essas denúncias e que isso seja realmente resolvido sem impasse. Muito obrigado, deputado Torino. Ok, não, só para complementar, esses procedimentos cardiovasculares, eles são realmente realizados, em sua maioria, em hospitais filantrópicos. Só que há mais de 11 meses, sob a alegação de subfinanciamento pela Secretaria Estadual de Saúde, a própria CESA, foi imposta pelos hospitais a redução dos procedimentos cardiovasculares na ordem de 30%, o que é um absurdo. Esses documentos que eu mostrei aqui na minha fala, doutor Hércules, presidente da Comissão de Saúde, que faz um exemplar trabalho, eu vou encaminhar lá, pedir a minha assessoria para encaminhar para a sua assessoria, tá bom? E o senhor vai ter tudo isso em mãos. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Nesse momento, então, vamos passar a fase dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, o deputado Sérgio Magés. O deputado tem 10 minutos. Se Deus quiser. Meus cumprimentos ao deputado Dr. Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que ainda estão presentes aqui no plenário, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários da casa e aqueles que nos visitam hoje nas galerias também. Deputado Hércules, demais deputados, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, desde a semana passada, uma das principais manchetes nos jornais do mundo inteiro é sobre a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Não quero entrar no mérito da discussão sobre a família real, mas eu quero pontuar algumas coisas que deveriam ser exemplo. Mas antes, assim, algumas pessoas estavam me perguntando sobre a questão que quem não sabe muito de geografia, aqueles que tiveram a sorte de ser meus alunos devem saber, né? Luciana aqui, que trabalha aqui na Assembleia, e outros alunos, ex-alunos aqui, talvez lembrem das aulas de geopolítica. Quando a gente fala da Inglaterra, facilmente as pessoas confundem Inglaterra com Reino Unido. E às vezes não conseguem diferenciar, assim, a rainha, ela era a rainha da Inglaterra ou ela era a rainha do Reino Unido. O Reino Unido, chamado na verdade de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, é como se fosse uma federação ou uma confederação. Então o Reino Unido é formado pela Inglaterra, que é o principal país, pela Escócia, pelo país de Gales e pela Irlanda do Norte, que é a parte norte da ilha da Irlanda. E a família real, ou a soberana, então, a rainha Elizabeth, era a rainha do Reino Unido, né? De todo o Reino Unido e não apenas da Inglaterra. Além disso, como o Reino Unido
foi por muito tempo a maior potência colonialista, muitos países do mundo foram colônias da Inglaterra. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e tantos outros. E em alguns dessas ex-colônias, que hoje são países independentes, ela também era soberana. Exemplo, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. É curioso que se você pegar, por exemplo, os dados sobre o Canadá, você vai ver lá assim, o Canadá é o quê? É uma monarquia parlamentarista. E às vezes as pessoas falam assim, mas quem é o rei do Canadá ou da Austrália? Era a Rainha Elizabeth. Então, assim, apesar dela não ter, né, não governar efetivamente, nem mesmo lá no Reino Unido, mas esses países faziam parte, né, daquela comunidade da Commonwealth, que a rainha era a soberana também. E agora é o seu filho, né, Charles III, já nomeado na semana passada. Então, por isso essa confusão. E é curioso, né, assim, que a autonomia desses países que compõem o Reino Unido, como a Escócia, o País de Gales e tal, essa autonomia é tamanha que, por exemplo, quando tem Olimpíada ou quando tem Copa do Mundo, Olimpíada não, mas na Copa do Mundo você vê muitas vezes que tem a seleção da Escócia. Né? Quando tem os campeonatos na Europa, tem a seleção da Escócia, tem a seleção do País de Gales, até mesmo da Irlanda do Norte, porque há uma autonomia grande ali, mas formam uma organização política, como se fosse uma federação. Agora, como a Rainha Elizabeth, né, conhecida como agora, né, a mais longeva soberana da história da monarquia britânica, eu acho que vale a pena pontuar algumas questões. É que às vezes, assim, aquela imagem, né, da rainha já velha, às vezes, né, passa aquela imagem, né, de uma senhorinha muito fofinha, né, assim, quase como, né, uma vovozinha e tal, mas ela foi realmente uma grande soberana. E aqui não entra no fato, né, se ela foi uma pessoa boa ou ruim, né, porque ela estava às vezes acima dessa questão também. Mas uma coisa que é muito interessante na história, principalmente do reinado de Elizabeth II, é observar a sua sensatez, o seu equilíbrio, a sua elegância, o seu senso de compromisso. Por quê? A família real britânica, porque a Grã-Bretanha, lembrando, é uma monarquia parlamentarista. Então, assim, quem governa de fato é o primeiro-ministro e o parlamento, mas a rainha é permanentemente consultada, ou agora o rei permanentemente consultado, é avisado de todas as mudanças. Uma vez por semana o primeiro-ministro tem que reunir-se, né, com os soberanos, seja, né, antigamente a rainha, que agora se foi, agora com o rei Charles III. Mas o governo propriamente dito, quem governa realmente é o primeiro-ministro e o parlamento britânico, constituído, né, pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns. Agora, assim, isso é muito interessante. Então, a família real britânica é como se ela fosse uma instituição do Estado. Ela tem que estar acima das picuinhas políticas. Então, aqueles que acompanham um pouco a geopolítica internacional devem perceber, por exemplo, quando chega o período de eleições na Grã-Bretanha, a família real britânica, ela não se mete nas eleições. Ela não escolhe um candidato, ela não apoia um determinado partido. Por quê? Porque ela precisa estar acima disso. Ela não pode se envolver, porque como ela é uma instituição de Estado, quer dizer, a família real vai continuar existindo, não interessa quem é o governo, esses governos passarão, mas a família real permanecerá existindo. Por isso ela não deve se imiscuir, ela não deve se meter nessas questões de disputas políticas, de disputas partidárias, porque este não é o seu papel. E independente daquele que foi eleito, né, a família real, ou quem é o soberano, no caso agora o rei Charles III, ele vai ter que lidar
com quem é o mandatário do país, no caso o primeiro-ministro, que agora é uma primeira-ministra, né, teve a escolha novamente na semana passada, porque o Boris Johnson, né, tinha saído do cargo, foi escolhida uma nova primeira-ministra. Então, isso é muito interessante. Por que eu faço assim? Claro que nós temos uma realidade política no Brasil totalmente diferente, nós não somos uma monarquia, enfim, né, somos uma república. Agora, assim, aqui nós temos instituições que também não deveriam se meter na política, porque elas são instituições do Estado. Não interessa quem governa, essas instituições vão se manter. É o caso das Forças Armadas. As Forças Armadas são uma instituição do Estado. E como instituição do Estado, elas não devem se meter em questões político-partidárias. Porque, independente de quem for governar o país, as Forças Armadas permanecem. E elas devem servir à nação, e não a um governo, a um determinado presidente, a um determinado partido. Neste ponto, talvez, a Rainha Elizabeth, ela foi um grande exemplo de como devem se comportar aqueles que não devem se miscuir em questões paroquianas, em questões de disputas políticos partidárias. Então, esse senso de equilíbrio, esse senso, né, de sensatez, de resiliência, muitas vezes, de compromisso com aquilo que é o seu papel efetivamente, eu acho que ela deu um show durante esses anos que ela governou, essas décadas que ela governou, foram 70 anos, sem contar que, com toda essa questão, né, de ter que lidar muitas vezes com tribulações, tanto políticas quanto na sua própria família, doutor Hércules, o quanto essa mulher conseguiu manter a elegância, a sobriedade. E elegância aqui não é no sentido de forma de se vestir. Elegância é algo muito maior do que a forma de se vestir, né? Quando a gente fala que uma pessoa é muito elegante, você não necessariamente está dizendo da forma de vestir, mas da forma de se comportar, da forma de saber lidar com o outro, de respeitar o outro, de respeitar as diferenças, de receber todo mundo da mesma forma, porque nos grandes encontros internacionais, e como eu sou professor de geografia, a gente deu aula de geopolítica por muito tempo, então acompanhava permanentemente a geopolítica mundial. Nos grandes encontros internacionais, quando Elizabeth II se fazia presente, não interessava se era o presidente lá de Ruanda, ou o presidente dos Estados Unidos, ou do Japão, ou do Brasil, ou de qualquer forma, ela recebia e lidava com todos da mesma forma. É isso que se espera também, né, de qualquer mandatário. Não que ela fosse efetivamente uma mandatária, porque ela era soberana, né, do país, mas é isso que se espera daqueles também que se elegem para cargo público. Uma vez eleito, você tem que tratar a todos da mesma forma, você tem que saber lidar com as atribuições da mesma forma, sem escolher A, B ou C, e da melhor forma possível tentar manter a unidade. Só para concluir, doutor Hércules, porque essa é uma das questões hoje na Inglaterra, né? Porque às vezes uma parte da população britânica questiona a necessidade de se manter ainda a família real, e uma das questões que se põe o tempo inteiro é que a família real dá um senso, né, um sentimento de unidade ao Reino Unido da Grã-Bretanha, e isso é muito interessante. E com essa sensatez, com esse equilíbrio que a rainha conseguiu durante 70 anos, isso foi fundamental para ajudar, né, no equilíbrio e na unidade do Reino Unido da Grã-Bretanha. Muito obrigado, deputado Hércules. Elegante igual o deputado Sérgio Magés. Deputado, por gentileza, eu vou convidar para falar no orador escrito a deputada Janete de Sá. A deputada está ausente. Eu peço ao deputado Sérgio Magés que assuma a presidência, e o próximo orador sou eu. E ele, como deputado mais elegante da casa, não só na forma de vestir, mas na forma de dirigir aos nossos pares, eu peço que assuma a presidência. Magnífico. Muito obrigado. Então, com a palavra, o deputado doutor Hércules. Eu já dei boa tarde a Gisele, agora dou boa tarde a Eliana, que
está transmitindo a nossa fala em sinais de Libra para a comunidade surda, e também é um momento importante para a comunidade surda saber o que nós estamos falando. Isso é uma inclusão que o nosso presidente Eric tem feito aqui na nossa casa, muito importante. São várias providências que o presidente tem tomado no sentido de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Hoje nós temos no mundo 14% de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então a inclusão é muito importante com esse público que, principalmente que vem aqui à Assembleia. Esse que está vendo na televisão agora, a Eliana está transmitindo nossa fala. Mas aquele que vem aqui, a cadeira de roda, acessibilidade, o banheiro acessível, faixa tátil para o deficiente visual. E agora o presidente autorizou, a pedido de Carlos Aju, o elevador sonoro, porque o cego ele digita o andar que ele quer pelo alfabeto Braille. Com tato ele faz isso. Mas se o elevador parar no outro andar antes daquele que ele programou, ele não sabe onde o elevador parou. Então o presidente autorizou que todos os elevadores da Assembleia terão o equipamento sonoro para avisar ao deficiente visual o andar que ele está chegando, se a porta está abrindo, se está fechando. Isso é importante. Muito bem. Quero falar mais uma vez sobre a discussão que está havendo com relação à cirurgia cardiovascular. Primeiro, eu quero defender aqui aquele que está na fila. Não interessa se é esse ou aquele que tem razão. Mas quem tem razão mesmo é quem está sofrendo. Esse tem razão, sim. Esse nós temos que falar por ele, porque ele não tem aqui a tribuna para vir aqui reclamar. E quando ele fala lá fora, muita gente não ouve. Então, na verdade, esse público está sofrendo. E eu tenho tentado intermediar isso, inclusive sexta-feira. Você sabe muito bem o que aconteceu sexta-feira. Só vou falar na hora que for preciso. Mas estou tentando fazer com que não haja nenhum impasse. Eu não quero nenhuma guerra, não quero nenhuma greve. Eu quero que o paciente seja atendido. Seja ele de onde vier, ele precisa ser operado, então tem que ser operado. Eu vou insistir nisso. Eu tenho responsabilidade, não só como médico, não só como advogado que sou também, não só como presidente da Comissão de Saúde, mas como cidadão. Eu fui eleito para isso. Eu fui eleito para ter uma tribuna para falar em nome daquele que não tem a tribuna. Então, meu amigo, você que não deixou eu tomar alguma providência na sexta-feira, você vai pagar isso ainda. Você sabe, e você está ouvindo, você está vendo eu falar. E nós tivemos uma reunião a semana passada na Comissão de Saúde, presente o advogado das cooperativas, Dr. Paulo Henrique, tivemos com a presença do presidente do Conselho Regional de Medicina, também um cirurgião cardíaco, cardiovascular, e tivemos a presença do deputado Teodorico Ferrazzo, que abrilhantou a nossa comissão. Em 15 anos e meio que eu estou aqui, foi a primeira vez que o deputado foi, eu registrei, com muito prazer, a presença do deputado Teodorico Ferrazzo, que vai sempre, que vai toda terça-feira. É bom, vai me ajudar. Mas eu não quero que ajude a mim, não. Quero que você ajude esse que está aí, ó, esperando para ser operado na fila. Esse sim. Não estou falando aqui em nome de cooperativa, não estou falando em nome de governo, estou falando em nome da Comissão de Saúde, eu estou falando em nome daquele que não tem a tribuna para reclamar, que ele vai morrer. Ele vai morrer se não tiver uma forma de acabar com isso.
Inadmissível. Não vamos discutir preço, vamos discutir vidas. Não vamos discutir quem tem razão. E você sabe muito bem, meu amigo, só tem um que tem razão. É aquele que precisa. Aquele que precisa ser operado. Está sentindo dor no peito. E a dor de quem precisa de fazer uma cirurgia cardíaca é muito grande, a dor no peito, a dor insuportável que pode levar à morte. Então, mais uma vez, não estou falando contra o governo, não estou falando contra as cooperativas, não estou falando contra a ninguém, estou falando a favor, somente a favor. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, se você tem amor ao próximo, se você se formou para médico, se você gosta de gente, quem não se formou para médico, com todo respeito, mas o médico tem que gostar mais de gente do que todos os outros profissionais. O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, enfim, todo profissional de saúde. É muito difícil, não é fácil você cuidar de uma pessoa, às vezes até te agredindo fisicamente, e você ter a paciência de aguentar, às vezes, essa agressão. Isso é o técnico de enfermagem, o enfermeiro, que estão sofrendo aí. Nós não estamos a favor dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares de enfermagem, estamos a favor deles também. Eu peço só que muita gente não fique aí aproveitando dessa situação dos profissionais de saúde para arranjar voto. Isso é uma vergonha. Nós não podemos, esse movimento não é de ninguém. Esse movimento é do pessoal de enfermagem. Não venha para cá com o sindicato disso, sindicato daquilo, com o conselho disso, conversa fiada. Isso é uma falta de vergonha. Usar alguns profissionais atrás de voto. Isso é vergonhoso. Nós temos que usar a categoria de saúde para o paciente. Nós temos que usar todos, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, médico, enfim, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, enfim, todos os profissionais de saúde, usar a favor do paciente. Então, mais uma vez, eu peço a todos que podem acabar com essa briga, acabar com essa condição de deixar o paciente sofrendo. Estou sendo repetitivo, mas porque é preciso. Que venha cirurgião de fora, de dentro, isso eu não quero discutir isso. Eu quero discutir que o paciente seja atendido. Isso que eu quero. Agora também, realmente, é preocupante. Quem não tem título especialista, usar a especialidade. Isso é grave. O Ministério Público vai tomar providência disso. E amanhã estarei entregando à doutora Inês essa denúncia que o deputado Torino fez aqui. Se você não tem especialidade, você não pode usar. Você não pode anunciar nada. O CRM não permite isso. O médico de fora pode vir aqui e trabalhar sim. Ele tem um registro provisório, ele pode fazer isso. Agora também, trazer um médico de fora, botar um segurança na porta do hotel. Que isso é uma guerra? Que negócio, que coisa feia. Que é isso, meu Deus? Que é isso? Trazer um cirurgião de fora e para garantir a integridade física, colocar um segurança na porta do hotel. Então, ele denunciou isso aqui. Isso é uma guerra? Estão querendo atender o paciente? Estão querendo fazer uma guerra? Nós não podemos admitir isso. Acima de qualquer outra conversa, é o paciente que tem que ser preservado, tem que ser atendido. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente, o nosso majestoso, elegante, professor Sérgio Majésica. Muito obrigado, doutor Hércules. Então, próximo orador, Torino Marques, deputado Torino Marques. Não está presente. Deputado Hudson Leal vai falar? Então, com a palavra, o deputado Hudson Leal.
12. Cumprimentar o presidente da sessão, deputado Sérgio Majeski, ao deputado Hércules, que antecedeu aqui a fala, presente na sessão, e a todos os outros colegas. Esse problema sobre a cirurgia cardíaca, a gente está acompanhando bem. De fato, os colegas todos que falaram, inclusive os 2 colegas médicos, têm pertinência e isso é grave, muito grave. Vou colocar a situação detalhada. Os cirurgiões cardíacos, por motivo que a gente não vai discutir, quem vai discutir isso é a Justiça, tiveram uma paralisação e começaram a operar por determinação judicial. Tem que colocar que não foi a CESA, mas os hospitais filantrópicos que estão contratando. Esses hospitais, através de organização social, qualquer uma outra forma administrativa de se contratar. Algumas coisas importantes que a gente tem que colocar sobre a cirurgia cardíaca aqui no Estado do Espírito Santo. Conheço, pois sou profissional que anestesio, para eles são extremamente competentes. O Espírito Santo é o 3º estado do Brasil para se ter a relevância desse serviço e da boa qualidade deles, é o 3º estado do Brasil percentualmente que opera cirurgia cardíaca. Então, está se operando. E nesse período de paralisação, deputado Sérgio Majeski, não teve nenhum paciente que morreu. Todos que eram urgência e emergência foram atendidos. Então, o que eu vejo, essa briga não vai dar certo se continuar de um lado esticando a corda. Ninguém aqui é favorável à paralisação, de forma nenhuma. Os hospitais têm todo o direito de trazer profissionais de outros estados. Isso é natural, você pode ter o registro secundário. Agora, um residente inábil, que ainda falta 1 ano e 6 meses, isso é crime. Isso é crime. Os colegas que estavam anestesiando perceberam que quando ele foi operar, coitado daquele paciente, ele não tinha habilidade. E mais um problema, ele não falou que ele era residente, ele se apresentou como cirurgião cardíaco. Olha só, colegas, isso é falsidade ideológica que merece investigação do Ministério Público. Eu vou mandar para o presidente aqui, presidente dessa sessão, para registrar e encaminhar denúncia para o Conselho Regional de Medicina. Essa pessoa já está começando errado. É um colega antiético, não só na parte médica, mas também está praticando um crime, porque ele não é habilitado para isso ainda. Poder fazer, pode, mas se identificar como cirurgião cardíaco, não, nós não podemos colocar a população em risco. Tem que procurar agora, de toda maneira, é um recado para... Venho pedir ao governo do Estado, existe uma maneira muito fácil de resolver essa situação. Por que nós não temos um hospital referência em cirurgia cardíaca aqui no Estado do Espírito Santo? Porque os hospitais filantrópicos não têm interesse. Os hospitais filantrópicos não têm interesse. E se vir questionar, eu vou mostrar os documentos que eles pedem para os cirurgiões cardíacos que não operem no hospital público. Então, passou da hora do Estado do Espírito Santo ter um hospital referência em cirurgia cardíaca. Como nós temos o Hospital Central, que é referência em neurocirurgia, por que não ali também ser um hospital do Estado em referência em cirurgia cardíaca? A maneira de se resolver isso aí, o governador vai ter reunião com cirurgiões cardíacos, fiquei sabendo quarta-feira, talvez quarta-feira, ou alguém do governo, terça-feira eles vão ter na Comissão de Saúde, é muito importante que eles sejam ouvidos, que nós estamos aqui para falar para a população do Estado do Espírito Santo. Não podemos deixar vocês em risco.
Existe um documento, uma forma de resolver isso, é o governador fazer uma requisição administrativa. Esse é o nome. É o governador ou secretário de saúde fazer uma requisição administrativa para que esse serviço seja feito por essa empresa, a Médicardio. Merecem, sim, ter atenção devida e continuar salvando vidas aqui no Estado do Espírito Santo. Aproveitando a oportunidade, em relação ao piso dos técnicos de enfermagem, todos nós que somos médicos atuantes sabemos da importância da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e dos auxiliares. Merecem sim. Acertou o presidente, acertou o Congresso quando determinou o piso desses profissionais. Outro problema que está acontecendo no Estado do Espírito Santo, também vou averiguar, aproveitei agora que um colega me ligou, vou investigar a fundo, vou procurar saber se de fato isso é verdade. O Hospital Silvio Avidos, em Colatina, teve uma licitação que uma empresa, isso eu posso falar que não é antiético, citar o nome do colega da cirurgia cardíaca, não, senão eu vou infringir o Código de Ética Médica. É a gente informar o conselho para fazer o devido processo legal. No Silvio Avidos, uma empresa chamada Sermep, é uma empresa de saúde. Para vocês terem ideia, essa empresa, ela tem até no seu objetivo, para vocês verem a qualidade dessa empresa, administração e venda de imóveis. Pode uma empresa ter a sua finalidade, administração e venda de imóveis? Lógico que tem prestação de serviços médicos. Você já tem que ligar a antena. E o que essa empresa fez? Um provável delito. Ela deu um atestado de capacidade técnica, falando que ela era habilitada, foi dado pelo Hospital de Brumadinho, que o Brasil inteiro sabe que não tem UTI lá. Naquele acidente que houve, os pacientes eram transferidos para outros municípios. Então, como que um hospital que não tem nem UTI, logo ela não tem um serviço de neuro, de vascular, de UTI, ela deu um atestado falso. O Hospital de Brumadinho deu um atestado de capacidade técnica falsa. Mais grave, a nossa secretaria aceitou esse documento. Então, se isso realmente aconteceu, merece investigação do Ministério Público, do honroso Ministério Público, que tem feito um grande papel aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado pela atenção, devolvo a palavra ao presidente. O deputado Hudson Leal foi o último deputado inscrito. Então, desta forma, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária amanhã, a hora regimental para a qual designo. Expediente: o que ocorrer. Ordem do dia: a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje, que não foi nenhuma matéria foi votada hoje, na verdade. Nós continuamos com a pauta travada, infelizmente. Nós já reclamamos várias vezes, eu estou com 3 projetos na pauta desde julho que não são votados, porque constantemente a pauta está sendo travada pelos vetos. É uma vergonha, na verdade, que durante 2 meses a gente está aqui praticamente votando um veto por semana. É isso que está acontecendo. Assim, a ordem do dia, então, a mesma pauta da presente sessão. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário aqui da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. No expediente da sessão, 3 projetos de lei foram lidos e começaram a tramitar. Dentre eles, eu destaco o que prevê auxílio do Estado a atletas estudantes que participarem de competições esportivas oficiais. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.